Glórias a Deus. Meu amado irmão, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versos 39 a 46. Se você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mesmo assentados, façamos essa leitura que diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entrei em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou celebrando. É isso, irmão? Dormindo. Que tristeza. Exaustos de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Oremos. Pai de toda glória, dependemos do teu poder, dependemos, ó Pai, da tua graça e do teu Espírito. Assim, ó Deus, que a tua palavra, que vai ser exposta agora, possa atingir os nossos corações, causando a transformação que sabemos que o Senhor deseja. Que as nossas vidas sejam fortalecidas, que o nosso ministério cristão esteja de acordo com a tua vontade. Mas sabemos, ó Pai, que em muito temos falhado, por isso que a tua palavra nos auxilie a nos colocar em pé e realmente prosseguir, percorrendo o caminho que o Senhor tem determinado para cada vida que aqui está. E nós queremos ver aqui homens e mulheres que oram, que clamam, que se relacionam contigo, que profetizam, que declaram a tua bênção. Por isso, ó Pai, através do poder da tua palavra, trabalha em nossas vidas, trabalha, ó Pai, nos nossos referenciais, pois precisamos ser transformados pelo teu amor. Nós oramos, crendo que o Senhor há de fazer mais do que podemos pedir ou pensar, em o nome de Jesus, amém, ó Pai. Amados, como falaremos sobre oração. O pessoal que é abençoado, né, amados? Tem que abençoar, né? Falaremos sobre oração, e nós aprendemos que oração, ela nada mais é que uma conversa. Oração é conversar, oração é se relacionar, oração é tornar conhecido aquilo que está no teu coração diante de Deus. Amados, a oração nada mais é que a comunicação que deve ocorrer entre o Senhor e o seu servo, entre o Pai e o seu Filho, entre Deus e você, que Ele ama tanto. Nós precisamos falar com Deus. E na escola dominical nós conversávamos sobre isso. Aí eu perguntei o seguinte: amados, quem que nós conhecemos mais? O irmão Wagner, eu vejo ele todo domingo aqui na igreja. Será que eu conheço mais ele e ele me conhece mais do que a minha esposa me conhece, do que eu conheço a minha esposa, que estamos juntos todos os dias? A resposta é muito simples, não é verdade? Claro que a minha esposa me conhece muito mais. Por que nós insistimos então em manter um relacionamento com Deus de domingo? Por que insistimos que somente no domingo é o nosso dia de oração, é o nosso dia de se relacionar com Deus? Nós precisamos conhecer esse Pai que é grandioso, esse Pai que nos ama, e só faremos isso, meu querido, se conversarmos com Ele.
E essa conversa, como aprendemos lá em 1 Tessalonicenses com o apóstolo Paulo, como que é, dona Dione? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Devemos orar sem cessar. A nossa conversa com Deus deve ser constante. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Precisamos entender como o reino de Deus funciona. E isso vai acontecer, meu amado, quando conversarmos com Ele. Ele se revelará a nós. É assim que a oração faz. Nós precisamos entender que a oração é uma conversa que cura, que transforma, que revoluciona, que fortalece, que inspira, que salva, que manifesta o sobrenatural de Deus em nossas vidas, amém? Muitas vezes nós estamos sofrendo, temos dificuldades, temos sonhos, e não conseguimos trabalhar essas questões no mundo natural, da nossa forma. Estamos sendo derrotados de muitas formas, porque não manifestamos essa glória que Deus tem para nós. Amados, precisamos nos aproximar de Deus, e isso acontece através da oração. A oração é algo muito importante. Fala, pastor, já sei tudo isso. Já sei, já entendi. Aí eu pergunto, tá bom, você entendeu, irmão? Então por que nós não oramos? Por que a oração continua sendo colocada em 75º lugar? Por quê? Por que colocar ela lá no final da minha lista de prioridade? Se eu sei que a oração é tudo isso, por que não fazer dela prioridade em minha vida? Se é justamente ela que vai me transformar. E agora, amados, nesse texto nós podemos aprender lições ricas, preciosas. Iremos destacar algumas ideias sobre oração. A nossa intenção não é esgotar o assunto, até porque é assunto para mais de metro, mas podemos ali aprender algumas questões importantes com o exemplo de Jesus. Vejamos aqui a prioridade da oração no ministério de Jesus. Versículo 9 de Lucas 22 diz assim: Jesus saiu e, como de costume, como ele fazia sempre, ele foi o quê? Orar, juntamente com seus discípulos, se colocar diante do Senhor, juntamente com aqueles que caminhavam com ele, incentivar o período, o momento de oração. E isso pode ser identificado em vários momentos do ministério de Jesus, onde ele se afastava das multidões para orar, onde de madrugada ele estava orando, em momentos ele se retirava e simplesmente buscava a presença de Deus, para poder receber mais do Pai. Ele precisava conversar com aquele que era o Senhor da sua vida, com aquele que o amava, o Pai Celeste. Amém, queridos? Jesus fazia isso em todo momento. A oração era sempre ensinada no seu ministério. Quer um exemplo? Mateus 6, 9 diz assim: Jesus ensinou: assim vocês devem orar, Pai nosso que estás no céu. E aí ele prossegue com a oração do Pai Nosso. Ele ensina os seus discípulos a orar. E amados, mais do que parar 3 vezes ao dia para orar, Jesus ensina que o nosso relacionamento deve ser constante com Deus. Não é um momento que lembramos, não. É como se você fosse casado e em alguns momentos do dia você lembrasse do seu cônjuge, né? Nossa, eu tenho uma esposa, ó. Nossa, eu tenho um marido, nossa, que alegria. Ou não, né? Amados, não é assim. Você sabe que é casado, você tem um relacionamento, você fala, pede, briga em confiança, não é assim, amados? Com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter um relacionamento profundo, constante, incessante com o nosso Pai Celeste. E Jesus nos ensina isso. Abra comigo em Lucas capítulo 18, verso 1. Se você encontrar, por favor, faça essa leitura. Lucas 18, 1. Disse Jesus uma parábola sobre saber orar sempre e nunca se endurecer. Jesus
Em determinado momento ele está caminhando com os seus discípulos e ele passa a ensinar uma parábola sobre a necessidade de orar e jamais esmorecer. Amados, jamais esmorecer é jamais desistir da oração, é jamais deixar de se relacionar com Deus, e nós iremos entender isso. Vejam a importância da oração no ministério de Jesus. Poderíamos citar muitos outros exemplos, mas sabemos que isso era algo muito importante no ministério de Jesus. E aí por quê? Versículo 40. Quando chegou, Lucas 22, 40. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Amados, precisamos entender uma realidade que Jesus está nos ensinando aqui. A oração, além de nos manter próximos de Deus, ela é proteção espiritual. Amém, queridos? Nós ouvimos uma frase outro dia, digo nós porque estávamos eu e minha esposa, né? Até uma pregação de um pastor amigo nosso. Ele disse assim: gente, nós precisamos confessar tentação para não confessar o pecado. Ó, profundo isso, hein? Qual a diferença entre confessar a tentação e confessar o pecado? A tentação é o desejo de pecar. Talvez esteja na sua mente, no seu coração, é algo que está dominando a sua carne. Aí você, que tem intimidade com Deus, que fala com o Pai incessantemente, chega: Pai, eu preciso da ação do Teu Espírito Santo, eu preciso da Tua força, porque eu estou prestes a pecar. E aí você confessa a sua limitação, a sua fraqueza. Diferente de você ignorar a tentação, ou essa força, né? Não, aguente tranquilo. E quando você vê, você está entregue ao pecado. E aí a consequência do pecado pode ser desastrosa. Por isso, meu amado irmão, quando oramos, vencemos a tentação. A oração é proteção espiritual para nós. Ela nos guarda da tentação, ela nos livra do mal. Lembram dessa oração? Livra-nos do mal. Jesus ensinou: livra-nos do mal. Amados, nós precisamos cultivar a oração em nossas vidas, porque é ela que fortalece o nosso espírito e nos auxilia nas lutas e na vitória sobre as tentações. Mateus 26, 41, por favor. Essa tem aí, Maurão. 26, 41. Se alguém encontrar, por favor, pode ler. Acho que não tem também, né? Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém, queridos? Amém. Talvez você esteja em pé, você esteja caminhando como um bom cristão, mas é necessário manter o nível de atenção elevado, a sua vigilância elevada, porque o espírito talvez seja forte. No caso de Jesus que está falando isso era, mas a carne é fraca. E nós iremos ver o porquê que Jesus falou isso. Nós iremos entender isso. Mas o nosso espírito muitas vezes não está lá aquela Brastemp, não é verdade? E aí eu vou e caio facinho, caio fácil, porque não vigio, não oro, não pratico o que é mais importante na vida do cristão, o relacionamento com Deus. E amados, nós sempre iremos nos relacionar com alguma coisa. Pode ser depois com o videogame, com o futebol, com a novela. Entenda isso. Você vai cultivar os relacionamentos do seu coração. Espero que ele seja com Deus. Como vimos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lucas 22, 43. Voltemos para o texto. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Meu amado, é aqui uma revelação maravilhosa. Quando Jesus se coloca em oração, o próprio Deus começa a trabalhar em prol dele.
Deus começa a mover montanhas para que os seus filhos sejam abençoados, e isso é através da oração. O sobrenatural de Deus passa a se manifestar. Amados, quando nós oramos, e vários textos lá em Salmo 91, Salmo de número 34, Hebreus capítulo 1, falam que os anjos estão trabalhando conosco, que eles são o mover da mão de Deus em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que maravilha! Então, quando você ora, quando você aplica o seu coração em oração, as coisas começam a acontecer. Quando você aplica o seu coração e começa a falar com Deus, Deus move os seus anjos, e ali o sobrenatural de Deus acontece, e o próprio Filho de Deus passa a ser confortado, receber força de um anjo. Olha que maravilha! Olha que maravilha, amados. O texto de Daniel, o profeta Daniel começa a orar pela nação de Israel, e ele ora quanto? 21 dias. 21 dias ele passa orando e jejuando. De repente aparece um anjo para ele. Alguém se lembra quem é? Começa com Gá, termina com El. Gabriel aparece para ele e diz assim: Daniel, a partir do momento que você aplicou o seu coração em oração, Deus me enviou. Ó, aí Daniel devia ter falado: 21 dias demorou, hein, anjo? 21 dias. Aí Gabriel diz para ele: o príncipe da Pérsia, que é uma potestade, é um poder deste mundo, fez oposição a mim, por isso eu não conseguia chegar. Se não fosse Miguel, um dos primeiros arcanjos, um dos primeiros príncipes, a me ajudar, eu não conseguiria vencer aquela luta. Mas ali nós percebemos, meu amado irmão, que quando um servo de Deus, um filho de Deus, aplica o seu coração em oração, o reino, o mundo espiritual começa a se mover, e você passa a receber uma ajuda que vai além das suas forças, algo extra. Amados, de semana passada, eu já falo disso aqui de semana passada, tá? Vamos, calma, respira. Amados, nós precisamos entender que quando oramos, o mundo espiritual ao nosso derredor é transformado. Por isso, se você tem dúvida de alguma coisa, se você está com alguma dificuldade, ore, creia nesse poder que é capaz de tornar o impossível possível. Nós cantamos ali: nada é impossível para ti. Eu gosto demais dessa canção. E nós falamos: me escutas quando clamo, quando eu oro, o Senhor me escutas, e Ele é a minha vida, Ele é a cura, porque nada é impossível para Ele. Você pode contar com a ajuda dos homens, ou você pode fazer menção do nome do Senhor. Amém, queridos? Esse é um salmo muito bonito. Pois bem, versículo 44 de Lucas 22. Em agonia, olha, Jesus em agonia, orava mais intensamente, de forma que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amados, na agonia, na aflição, que Jesus fez? Cansei, Deus, agora não dá mais, que está muito difícil esse negócio de ser crente. Eu vou voltar para a minha velha vida. Foi isso que Jesus fez, meu amado. Diz que em agonia, na dificuldade, ele orou intensamente. Ele aumentou a intensidade do seu pedido. Ele realmente rasgou o seu coração de tal forma que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Naquele momento, meu amado, havia uma grande batalha espiritual pela salvação da humanidade. Será que nós temos profundidade disso? É aquele momento que a cruz está sendo definida. Olha só, Jesus passou 3 anos pregando e ensinando. Aí ele vai orar no Getsêmani, ali que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Amados, inclusive a palavra Getsêmani no hebraico representa lugar onde o azeite é espremido. Você
fala assim: e daí, pastor? O que é o azeite? Representa na palavra de Deus? Espírito Santo. É o lugar onde até o Espírito Santo está ali, meu amado, no aperto, está sendo trabalhado. Realmente o poder de Deus está se manifestando. É ali que o servo perfeito, o Cordeiro de Deus, está sendo lapidado para enfrentar a cruz. Amados, e logo depois ele termina de orar, vem Judas dar um beijo nele, ele é preso. Ali são os momentos finais do ministério de Jesus. Ali havia uma grande batalha espiritual pelas nossas vidas. Jesus sofre intensamente aquele momento. No momento da aflição, meu amado, no momento da dificuldade, somos ensinados então a orar. Pastor, mas eu estava orando. Irmão, então agora você vai orar mais. Amém? Tem o testemunho de uma irmã, até a esposa do pastor Antônio Francisco, a nossa irmã Rosinha, muitos conhecem, né? Aí o pastor, né, na época não ia na igreja, isso há muitos anos atrás, ele era ímpio, né? Então ela se casou com ele, o pai dela era pastor, e um dia ela chega para o pai e fala assim: pai, não dá mais, o Antônio só me atrapalha, eu não consigo ir para a igreja, às vezes ele não deixa eu ir na igreja, fica aquela briga, não quer que eu leve as crianças. Nós conhecemos essas histórias, né? Amados, o pai dela está disposta a transformar essa história? Aí ela: vamos orar então? Ela: vamos. Daí ela perguntou: por quanto tempo? Aí ele: até Deus agir. Mas assim, vamos orar até o seu marido ser convertido, até que o Espírito toque o seu coração. Vamos orar todo dia das 5 às 6 da manhã, amém? Aí diz que ela saiu da casa do pai arrependida, né? Meu Deus. Amados, ela orou, acho que 1 ano e pouco. Um dia, nesse propósito de oração, orando diariamente pela conversão do seu esposo, ia ter um teatro na igreja. Aí convidaram as crianças para fazer parte do teatro, né? Aí um dia ele foi levar as crianças no ensaio do teatro. Diz que ele entrou, né? Ia ter que esperar acabar o ensaio. Ele ficou sentado. Aí ele viu o ensaio. Quando acabou, ele chegou no diretor da peça lá, né? O irmão que estava responsável. Falou: irmão, nós podemos, se eu fizer tal e tal coisa, vocês aceitam? Ele falou: aceito. Nós aceitamos sim. Aí ele passou a ajudar no teatro. Quando passou o teatro, que acho que era o teatro de Páscoa, ele já estava convertido, tinha entregado a vida para Jesus e se transformou numa grande bênção, meus amados. E muitos aqui foram abençoados pelo ministério dele. Amados, uma história maravilhosa, uma vitória através da oração. Amém, queridos? Na dificuldade, a nossa oração deve ser intensificada. Diante dos grandes desafios das nossas vidas, nós devemos nos prostrar como Jesus se prostrou, porque aquele era o grande desafio do seu ministério. Ele sabia que aquele momento chegaria, e quando chegou, era o momento de decidir: ou eu vou para a cruz, ou eu não vou. E nós conhecemos a oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabemos da aflição que o nosso Jesus passou. Amém, queridos? Vejam comigo os dois textos. Mateus capítulo 26, esse eu vou ler. Mateus 26, de 36 a 39. E amados, aí nós iremos entender que não, é Jesus, né? Filho de Deus, estava tranquilo para ele orar. Mateus 26, de 36 a 39. É um outro relato de Mateus, do mesmo momento que nós lemos ali em Lucas, Jesus no Getsêmani. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Gente, Jesus, sentindo na sua pele
o medo, a dor do que haveria de acontecer. Versículo 38. Então disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Amém, queridos? Vamos parar aqui. Vejam o sentimento do coração de Jesus. Ele abre o seu coração e diz: gente, eu estou triste, eu estou sofrendo por aquilo que há de acontecer, eu estou sofrendo por aquilo que eu vou passar, pelo sacrifício que vou fazer por vocês. E vemos então que Jesus ora mais intensamente. Outro texto, um conselho aí do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 13. Quem encontrar, por favor, faça essa leitura. Tiago 5, 13. Está alguém que vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Amém? Amados, está difícil. Qual é a dica? Ore. Simples assim. A oração é o relacionamento com Deus, é o caminhar com Deus, é o conhecê-lo, é o abrir o seu coração para Ele. Sejam todas as suas petições conhecidas diante do Pai. Amados, aprendemos muito com o exemplo de Jesus, com a palavra de Deus. Agora pense comigo, como estava a situação dos discípulos. Volta lá para Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, verso 43. Desculpem, 45. Lucas 22, 45. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou exausto de tristeza. Amados, aí assim, eu fico pensando, a decepção de Jesus. Ele, antes de ir orar, ele fala assim: irmão, estou em agonia, sofrendo, você me ama, né? Então eu vou ali orar, você fica aqui vigiando comigo, amém? Aí Jesus foi, batalha espiritual, gotas em sangue, sacrifício se aproximando. Quando ele volta, aqueles que o amavam, está dormindo, filho, exausto de tristeza. Amados, isso revela muitas coisas para nós, e eu gostaria muito da sua atenção. Isso revela o estado espiritual daqueles homens. Eles não conseguiram discernir o momento que Jesus estava vivendo. Vocês compreendem isso? O seu mestre, que caminhou contigo 3 anos, a quem você aprendeu a amar, que curou a sua família, no caso de Pedro, você foi abençoado, você viu muitos milagres, você viu vidas sendo transformadas, você foi testemunha, e aí você não consegue orar por esse que vai enfrentar uma grande aflição. Isso mostra uma grande morte, espiritualmente falando, na vida daqueles homens. Claro que nós entendemos, porque o Espírito Santo ainda não havia tocado aquelas vidas. Vai acontecer depois, né? Em Atos capítulo 1, Jesus, depois de ressuscitado, ele vai dizer: ficai em Jerusalém para receber do alto o poder, para que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. E isso acontece. Mas, meu amado irmãos, aqueles homens não foram capazes de prestar o apoio mínimo a Jesus. Pelo contrário, ainda foram motivo
de tristeza para Jesus Cristo. Aí eu pergunto: por que nós não oramos? A pergunta que eu fiz lá no início, a resposta está aí. Talvez nós não tenhamos o hábito da oração, justamente porque estamos anestesiados espiritualmente, incapazes de perceber a realidade espiritual ao nosso redor. No entorno de Jesus estava o diabo e todos os seus demônios, estavam ali os príncipes guerreiros do céu, lutando pelas nossas vidas, e aqueles homens não foram capazes de atender um pedido de Jesus. Orem comigo. Estamos entendendo, amados, o porquê você e eu não oramos? Porque estamos anestesiados espiritualmente, capazes de discernir o sofrimento nosso, das pessoas que nós amamos, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Amados irmãos, como podem? Como podem? Eles simplesmente abandonaram o Mestre. A situação ali era tenebrosa, e eles não conseguiram se manter atentos, orando. Por isso que os cultos de oração, amados, são os mais vazios. Não é da nossa igreja não, de qualquer igreja. De qualquer igreja. Você pode ir no culto de louvor, está lá, multidão. No culto de oração, meu amado, se você for olhar a quantidade, você nem ora. Hoje nem vou orar, veio só meia dúzia. Ainda bem que o nosso relacionamento não é com o homem, é com Deus. Amados, nós não nos despertamos para aquilo que realmente a oração é. E aí o pastor chega aqui e fala: gente, oração é relacionamento com Deus, a oração salva, cura, transforma. Você fala: estou cansado de ouvir o pastor falar isso. Mas quando tem oração, ninguém vem, ninguém. E não adianta você falar: não, pastor, eu estava orando em casa. Mentira. Mentira. Não faça do seu pai o diabo. Amados, realidade triste para que nós juntos transformemos. Amém, queridos? Precisamos transformar isso. Precisamos orar. Precisamos nos voltar para o poder da oração. Abram comigo em Marcos 14. Marcos capítulo 14. No momento mais importante da vida e ministério de Jesus, que antecedia a sua prisão, o seu sofrimento, os seus discípulos não entenderam, não discerniram. Marcos capítulo 14, de 40 a 42. Amém, queridos? Voltando Jesus, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Por que vocês estão dormindo e não estão orando? Sabe qual era a resposta? Não sei, Jesus, sinceramente não sei. Talvez essa seja a resposta do teu coração nesta noite. Versículo 41. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormis e descansai ainda? Basta! É chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, porque aí vem o traidor. Amados, nesta noite, o desejo do meu coração é dar um basta na nossa indiferença espiritual, na nossa inércia, nesse nosso maldito comodismo, na nossa maldita preguiça espiritual, porque não somos capazes de orar. Um testemunho: estava na igreja em Capivari na época, a igreja indo bem, nós levantamos 12 pessoas para serem coluna de oração.
Aí formamos 6 duplas, as duplas eram fixas, homem com homem, mulher com mulher, cada um tinha sua dupla, e cada um orava num tempo. E aí eram 2 horas de oração. Quando um dos irmãos chegou para mim e falou assim: Tiago, 2 horas? Aí eu disse para ele, eu falei: irmão, 2 horas de oração, mas não vai ter pregação, não vai ter nada, só oração? Eu disse: 2 horas de oração. Eu falei: você já bateu um papo de 2 horas com alguém? Já. Você não pode bater um papo de 2 horas com o Pai que te formou e criou? Amados, a nossa prática de oração é medíocre. Não, medíocre é muito, medíocre é média, né? Os professores aí me ajudam. Está abaixo de ser. Para ficar ruim precisa melhorar muito. Essa é a nossa prática de oração. Para ficar ruim precisa melhorar bastante. Jesus, nesta noite, dá um basta na nossa preguiça espiritual. Se você não era um homem e uma mulher de oração, eu profetizo na sua vida, daqui 1 minuto você vai ser, amém? Eu ia falar amanhã, né? Que amanhã nada, irmão, tem que ser hoje, meu querido. Você vai ser um homem e uma mulher de oração. Orar sem cessar é se relacionar com Deus. Amados, quando eu leio esse texto, eu tenho vergonha daqueles discípulos. Eu me sinto envergonhado. Jesus, me perdoe, eu não estava lá, mas me perdoe. Eu queria estar, amados. Tinha uns par de Tiago ali, né? Mas não era eu, infelizmente. Mas agora eu sou discípulo hoje, amém? Mas que vergonha, amados, que vergonha, não entenderam o momento. E aí eu digo a você: nós não oramos porque nós não cremos, não oramos porque não entendemos as coisas do reino de Deus, porque se eu entendesse, eu não pararia de orar 1 minuto. Aí, orar sem cessar, estaria ligado em Deus em todo momento. Esse basta que Jesus deu ali no livro de Marcos, capítulo 14, lá no Getsêmani, tem que atingir o teu coração nessa noite, amém, queridos? Por favor, abram o seu coração e entendam, esse basta é para mim e para você. Nós precisamos, a atitude de Jesus para nós é uma ordem. Basta. Acabou o tempo de dormir, acabou o tempo de ficar cansado. E agora sim, semana passada, amados, pastor muito amado nosso pregou aqui, nosso irmão, o pastor Dani, filho da dona Luísa, irmão de tantos outros aí, né? Douglas, Sara. Amados, que palavra poderosa. Simples assim, ó. Os cansados estavam sendo devorados pelos inimigos, amém? Não, amém pelo que ele disse, né? Mas é misericórdia, irmão, isso aí. Aí a minha pergunta é: até quando nós iremos nos portar, nos comportar como aqueles que estão cansados, quando eu tenho uma promessa que se eu me rendo a Deus, Ele renova as minhas forças, Ele dá forças aos cansados e me faz voar como águias. Amados, olha a promessa, vencendo todo cansaço, toda fraqueza, toda tristeza, porque senão, meu amado, se você continuar cansado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser um daqueles que vai abandonar Jesus no momento que mais precisar. Fala, pastor, então está tranquilo, Jesus não está mais aqui, já morreu, já ressuscitou, já está na glória, está tranquilo. Não, ele diz assim, ó: quando você der água para alguém que está com sede, você deu água para mim. Quando você alimentar alguém que está faminto, você deu comida para mim. Quando você visitar alguém que está preso, você me visitou. Amados, nós trabalhamos não para homens, mas para Deus. Então, se continuarmos nessa letargia espiritual, nós iremos naufragar espiritualmente falando. Não importa quantas pessoas venham,
E nossa igreja está bonita, está cada domingo mais bonita, amém, queridos? Amém. Que bom que você veio, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Nós estamos aqui. Agora, isso não nos garante que estamos cumprindo a vontade de Deus, que como igreja estamos cumprindo a vontade de Deus. Precisamos nos despertar e entender o momento espiritual que nós estamos vivendo, porque senão, amados, Jesus, que hoje são aqueles que precisam, continuará sozinho em agonia, continuará sozinho em agonia, e eu e você, exaustos de tristeza, dormindo. Precisamos entender que esse basta é para o meu coração, para o seu coração, amém, queridos? Jesus teve coragem de ir para a cruz, porque estava preparado através da oração, através da vigilância, através da aceitação da vontade de Deus para a sua vida. Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso, meu amado, você vai triunfar através da oração, da vigilância e da aceitação da vontade de Deus em sua vida. Se Ele está falando, levanta e vai, porque é chegada a hora. Você precisa levantar e ir, porque a hora chegou, meu querido. A hora é essa. Esse é o tempo sobremodo oportuno para a sua salvação. Nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. E amados, no momento que vivemos, entenda o que espiritualmente está acontecendo nesse lugar, que você tenha discernimento para ver isso, e que você nos ajude em oração, porque senão nós iremos perder e perder e perder. E Deus está falando, não, vocês precisam avançar. Não, Deus, mas a gente está cansado. Cuidado com os amalequitas. Quem viu a pregação semana passada, né? Precisamos avançar, amados, e isso irá acontecer através do basta de Jesus em nossas vidas, através desse relacionamento que acontece através da oração. Só assim venceremos as tentações. Quando estiver para enfrentar uma luta, não se entregue facilmente ao sono espiritual. Levante-se, ore, vigie e aceite a vontade de Deus para a sua vida. Finalmente, meu amado, já nos preparando para a ceia, precisamos olhar para os nossos corações. Esse é o momento de você olhar para o seu interior e dizer: Deus, eu sou um gigante, eu tenho orado muito, sentinela, tenho muitos discípulos, tenho abençoado muitas pessoas, tenho visto a glória de Deus se manifestar. Amém. Talvez a sua oração seja essa. Agora talvez não seja. Pai, eu aceito o basta. Que o meu espírito seja ministrado pelo teu espírito, para que eu possa despertar para a tua vontade, e assim discernir a realidade espiritual ao meu redor. Se coloque em pé, meu amado. Fale com o teu Deus nesse momento.